Nós não podemos errar. Nós estamos falando do destino da tua alma. Isso não pode ter erro. E é por isso que eu gostaria de lembrar vocês. Quem está em Cristo nasceu de novo. Para que você esteja em Cristo, da mesma maneira que teve uma promessa feita pelo diabo, e por ali o pecado entrou no mundo e trouxe a maldição a todos, o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado. E ele fez isso através de uma promessa. Lá em João 12:32. Está lá escrito, ó. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ele morreu numa cruz, pregado numa cruz. Só que essa é a grande chave. É aí que está a diferença. E aí eu vou dizer para todos que eu estou olhando aqui, ó, que um dia que estavam na tradição e não conheciam isto. E tiveram a humildade de falar, eu não sabia disso. Eu não sabia. Quando Jesus foi levantado naquela cruz, o que ele prometeu? Foi a promessa dele. Que ele atrairia todos nós no corpo dele. Veja como é que isso faz todo sentido. Como que eu faço para estar em Cristo? Crendo que ele te atraiu no corpo dele. Quando ele te atraiu no corpo dele, o que aconteceu com você? Ele foi o mais poderoso imã de amor e de graça. Quando Jesus foi levantado, aquele grande imã de amor e de graça levou todos nós, nos arrancou deste mundo perverso. Segundo o autor aos Romanos, diz que nós fomos enxertados nele. Nós entramos dentro dele. E aí tem um texto que é bom. João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo. Sairá, entrará, sairá e achará passagem. Você precisa entrar na porta. Você precisa entrar na porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O salvar-se-á lá não é o correto. Coloca outra versão para mim. Salvar-se-á é uma linguagem também que aqueles que vieram da tradição vão lembrar dessa linguagem, tá? Qual que é a linguagem que a gente ouve? O dia que eu me batizei. O dia que eu me converti. O dia que eu me salvei. Essa é uma linguagem muito comum, que não é uma linguagem correta. Aí, às vezes que eu já conversei com alguns amados, eu sempre falei, olha, mas essa não é a linguagem. Não, pastor, mas esse é só o jeito de falar. Falei, pois é, mas muita gente está sofrendo. Está caminhando errado. Exatamente porque aprendeu de forma errada. E não consegue ter o discernimento do que é certo. Meu amado, ninguém se salva. Lembra disto. Ninguém se salva, porque se você pudesse se salvar, não precisaria ter Jesus vindo ao mundo. É uma incoerência. Se eu posso me salvar, me batizar, então não precisa de Jesus. Entende? É a questão de ser salvo pelas obras. Ninguém pode achar que pelo que faz, ele vai entrar no céu. Exato. Aí eu falo assim, eu vou aceitar Jesus. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito simples. Não foi você que aceitou Jesus. Foi ele que aceitou você. Ele que me aceitou no corpo dele. Foi ele que me levou para a cruz com ele. Então não fui eu que aceitei ele. Ele que me aceitou. Aliás, está escrito isso em João capítulo 15, verso 16. Se não me falha a memória. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Foi ele. Ele que me levou para a cruz. Então, novo nascimento significa crer que eu creio que Cristo me atraiu no corpo dele. Eu creio que está escrito em Romanos 6,6. Sabendo isso, como é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber, sabendo que foi crucificado com ele o velho homem, que era eu, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então aqui está escrito que eu fui crucificado com Cristo. O versículo seguinte fala assim, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ele veio para nos libertar do pecado. E o versículo seguinte, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, peraí. Está escrito que eu fui crucificado com ele, está escrito que eu morri com ele. O versículo 4 vai dizer que eu fui sepultado com ele. De sorte, fomos, pois, sepultados com ele. Olha como é que isto é. E agora, Efésios 2,6, que nós louvamos aqui hoje pela manhã, vai mostrar que, depois que Jesus ficou da sepultura, ao terceiro dia, o que aconteceu? A glória de Deus encheu o sepulcro e trouxe Jesus dentre os mortos. E juntamente com ele, com Jesus, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Novo nascimento, o que é, segundo as Escrituras? Eu morri com Jesus e fui ressuscitado com ele. Isso é novo nascimento. Eu creio que eu morri com Jesus porque está escrito. Eu creio que eu fui ressuscitado com Cristo porque está escrito. Deus me deu fé para crer nisso. Isso é novo nascimento. Eu estou baseado aonde para falar que eu nasci de novo? Na palavra.
na palavra de Deus. Está escrito, então eu posso crer e eu vou ficar firme no que está escrito. Olha como é que é bonito isso. Então nós devemos ter o cuidado das Escrituras, para estar firme nelas. Porque, meu amado, Deus é fiel para velar sobre a sua palavra para cumprir ela. Então vamos continuar firme. Firme na palavra. Eu estou em Cristo porque está escrito que ele me atraiu no corpo dele. Eu estou em Cristo porque eu morri com Jesus e agora não sou eu quem vivo. Então vamos terminar para a gente ver, ó, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei para viver para Deus. Deixa eu só explicar isso para não ter dúvida, tá? Tem duas leis aí? Tem duas leis aí. E todas as duas estão na palavra de Deus. Tudo é de Deus. Deixa eu só mostrar isso que é importante. Romanos 8, 1 e 2. Só para você entender. Eu, pela lei, morri para a lei. Então deixa eu só explicar para vocês o que é isso. Agora já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Olha que bonito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou ou te livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? Entendo eu que a lei do pecado e da morte é aquela lá do Jardim do Éden. Ó. Foi por lá que entrou o pecado no mundo. E é por isso que todo homem está debaixo dessa lei do pecado e da morte. Enquanto não nascer de novo, ele continua indo para o tormento, condenado ao tormento, porque o pecado está dentro dele. Ele é filho do diabo. Agora, Jesus veio para mudar a nossa história. Ele nos levou para a cruz pela lei do Espírito da vida. A lei do novo nascimento, do Evangelho. Ele nos fez nascer de novo. E aí sim, voltando lá em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, qual lei? A lei do Espírito da vida, eu morri para a lei do pecado e da morte, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a essência do Evangelho. Logo, não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Novo nascimento é troca de coração, troca de natureza, troca de vida, troca de proprietário, mudança de proprietário. Eu pertencia ao diabo, agora pertenço a Cristo. Eu era filho do diabo, agora eu sou filho de Deus. Eu tinha um coração de pedra, agora eu tenho um coração de carne. Eu tinha uma natureza pecadora, agora eu tenho uma natureza divina. Eu era um pecador, agora eu sou santo. Toda essa mudança se deu em Cristo Jesus. E é isso que ele quer fazer na vida de todos. Nós precisamos ter sempre o cuidado de mostrar exatamente as Escrituras. Peraí, mas que natureza divina é essa? Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Coloca a outra versão para mim, eu não gosto desse coparticipantes, apesar de estar certa a palavra. Mas a outra fala assim, ó, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Para que agora você tenha a natureza divina. Antes é da natureza de quê? Segundo a Bíblia Sagrada, eu sei que não é bonito, mas é a natureza de serpente. Já viram isso escrito? Pra gente encerrar, é um texto duro, mas nós temos que mostrar a palavra. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Mateus 23, 33. Olha como é que é duro isso. Olha como é que é duro isso. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por que Jesus chama a raça humana de raça de víboras? Eu fiz essa pergunta há muito tempo atrás pro meu Deus. Por que é serpentes, raça de víboras? Porque o ser humano que está fora de Cristo é filho de quem? Eu era. Filho da serpente. Por isso que é raça de víboras. E por que víbora? Quem sabe a diferença? A víbora é que tem veneno, que mata. Tá? E segundo a Bíblia, o homem é assim. Mas tem graça, meus amados, tem novo nascimento, tem evangelho para trocar a natureza dele. E em nome de Jesus, Deus tem feito maravilhas, alcançados tantas pessoas com a sua graça. E há de alcançar ainda muito mais pessoas. Amém?